Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, a vereadora Amanda Vettorazzo, do MBL, aqui de São Paulo, ela fez um vídeo em Nova York, na Broadway, onde ela quer trazer um tipo de Nova York para São Paulo. Uma nova yorkização de São Paulo, vamos chamar assim. Onde ela mostrou aquelas placas luminosas, que ficam luzes brilhando, passando imagens, não sei o quê. Ela acha que seria uma boa ideia ter isso aqui em São Paulo para combater o crime no centro de São Paulo e revitalizar o centro. Eu vou colocar um trechinho só do vídeo dela e eu vou tecer alguns comentários, tá? Estou aqui no meio da Times Square e quando a gente lembra de como surgiu isso, nos dá motivação de levar isso para São Paulo também. Vale lembrar, né, que Nova York na década de 70 e 80 era tomada pelo crime, prostituição, não tinha turismo, era uma cidade que era só habitada por coisas ruins. E eles deram um choque de gestão aqui em Nova York. O que eles fizeram? Uso de telão também, segurança pública. Eles pegaram os teatros, onde eram antigos prostíbulos, né, e cederam para a Disney, para a iniciativa privada, onde a gente conhece agora como a Broadway. E, novamente, aqui o uso de telão, que dá uma sensação de segurança, atrai turista, enfim, dá tudo isso aqui que a gente está vendo aqui. Bom, pessoal, primeiro, se o vídeo dela fosse sobre uma questão estética da cidade, eu concordaria 100% com ela. Porque aqui em São Paulo, a partir de 2007, o então prefeito Gilberto Kassab, na época, ele sancionou uma lei chamada Lei Cidade Limpa, onde eles começaram a limitar propagandas, outdoors, banners pela cidade de São Paulo. Então a cidade de São Paulo, ela ficou muito menos atraente, a parte central, claro, muito menos atraente e ficou mais feia, por causa dessa lei do Gilberto Kassab. Que nem, por exemplo, antigamente quando você ia no centro, principalmente à noite, você via várias placas de lojas, de estabelecimento com luzes de neon, que era mais colorido, era mais bonito, chamava a atenção e até facilitava a localização. Então, por exemplo, se alguém trabalhasse no centro de São Paulo, saísse do trabalho à noite para ir para casa, eu tenho que passar no Itaú porque eu tenho que sacar o dinheiro da condução. A pessoa de longe já via a placa do Itaú lá com luzes de LED ou neon brilhando, a pessoa já ia lá rapidamente fazer o que tinha que fazer. Agora, hoje não, a cidade não tem mais essas placas, né? Praticamente matou a cidade. E também o centro carece muito de iluminação hoje em dia. É muito carente o centro de São Paulo, tem umas ruas muito escuras. Então até para você localizar alguma coisa é difícil. Sendo que antigamente você via placa para tudo que é lado, McDonald's, Itaú, Bradesco, não sei o quê. Era muito mais bonito em termos de paisagem, né? Em termos de estética da cidade. Tanto que grandes cidades do mundo são assim. Não só a Broadway, como ela mostrou ali no vídeo, mas você pega Tóquio, no Japão, você vê aquelas luzes de neon colorido passando, não sei o quê. Você pega, por exemplo, na China. Tem cidades na China que eles vão até mais além. Eles pegam assim a fachada de um prédio, eles colocam aquele tipo de tecnologia 3D. Dá a impressão que um tigre está saindo do prédio para querer pegar as pessoas, uma baleia andando, um dragão, essas coisas, entendeu? Então é muito mais bonito esteticamente e visualmente falando. Até porque a cidade de São Paulo, na minha opinião, a cidade que ela foi muito mal administrada e ela perdeu muito na parte estética de São Paulo. Por exemplo, você pega aqui em São Paulo o Vale do Anhangabaú. Não sei se vocês conhecem de São Paulo, todos que estão vendo esse vídeo. Mas o que essas gestões fizeram, essas gestões recentes, Kassab e Dória? Eles pegaram o Vale do Anhangabaú, tiraram as árvores que tinha no Vale do Anhangabaú, aqueles gramados verdes, né, aqueles jardinzinhos de grama que tinha, e meteram concreto em tudo. Estava falando um projeto de revitalizar o centro. Ficou uma porcaria. Ficou só concreto para tudo que é lado, sem verde, sem árvore, sem nada. Sendo que o Vale do Anhangabaú era muito melhor quando tinha árvores, palmeiras, tinha aqueles gramadinhos para as crianças brincar, tinha canteiros centrais ali no meio do Vale do Anhangabaú. Inclusive é um local bonito. Tem um prédio ali do Correios que é histórico ali. Muito bonito o centro ali de São Paulo. Mas mataram, sabe? É só jogar concreto em tudo e pronto. Sendo que eu sou a favor de ter mais verde na cidade. Ainda mais com essas mudanças climáticas que a gente tem passado, tudo. Quanto mais árvores é melhor. Quando você planta mais árvores, você consegue reduzir até a temperatura média daquele local. Sabiam disso? Então, essa visão de cidade desses prefeitos é maluca, na minha opinião, é estúpida. Vão lá, joga concreto em tudo, faz aqui uma pista, enfeia, não tem verde, até para você pisar é ruim, porque a grama é mais macia, né? É muito mais fácil você andar onde tinha um jardinzinho do que onde só tem concreto no chão. Mas fizeram isso. Por exemplo, o Museu do Ipiranga aqui em São Paulo. Quando foi feito o Museu do Ipiranga, eles fizeram um jardim europeu na frente do Museu do Ipiranga. Então ele tem um jardim bonito lá, cheio de verde e tal. Se vocês quiserem pode ver no Google. É muito mais bonito do que você só jogar concreto em tudo e dane-se. Eu sou um grande crítico, inclusive, de Brasília, da cidade, por causa daquela Praça dos Três Poderes, que ela também é assim, né? Uma praça que você só vê pedra no chão, né? Só concreto. Eu acho que ali os urbanistas deveriam ter colocado árvores, ter colocado um gramado, espaço verde para as pessoas brincar, até porque Brasília é uma cidade que tem um clima muito seco, né? Se tivesse mais árvores seria até mais agradável, ia dar uma amenizada no clima de Brasília.
Até hoje eu sou um grande crítico por isso. Meus amigos de Brasília não gostam das minhas críticas, mas eu falo não no tom de ofender a cidade, mas eu acho que seria muito mais bonito Brasília se tivesse mais verde. Até porque o Brasil é um país tropical, aqui tem árvores de vários tipos, então se eles tivessem enchido ali de verde, colocado uma grama ali, eu acho que teria sido mais bonito esteticamente. Então, na parte da estética, se o vídeo dela fosse sobre isso, eu concordaria 100%. Realmente, a cidade de São Paulo seria mais moderna se fosse parecida com essas grandes cidades do mundo, com centro cheio de luz, placar, não sei o quê, e claro, com bastante arborização. Mas, infelizmente, São Paulo foi na contramão das cidades, das grandes metrópoles do mundo, né? São Paulo matou tanto a parte de tecnologia, quanto a parte de verde. Sendo que eu sou a favor do ao contrário, tinha que ter mais verde e ao mesmo tempo mais tecnologia. Uma combinação de ambas as coisas. Então a cidade de São Paulo é feia, sem graça, até perigosa, por causa disso. Não tem mais nenhum prazer você ir no centro de São Paulo, tá? Mas como o vídeo dela não é sobre estética, é sobre segurança, eu acho que ela está equivocada em muitos pontos. Primeiro, essa questão de iluminação, pessoal, não precisa exatamente de outdoors ou banners para fazer isso, é só a prefeitura investir melhor em iluminação. Primeiro a prefeitura teria que enterrar aqueles fios, né, porque as cidades modernas hoje em dia já não tem mais fios por cima de energia elétrica. A maioria das grandes cidades modernas agora os fios passam por baixo, pelo subterrâneo. É mais seguro, evita aquele roubo de noias que ficam trepando em poste para roubar fio. Eu sei que aqui onde eu moro eu tive muitos problemas com roubos de fio. E colocar mais lâmpada, mais poste, mais iluminação. Isso já seria não vou dizer o bastante, mas já seria algo útil. Iluminar bastante o centro de São Paulo, principalmente à noite, e colocar mais guarda noturna ali, mais policiamento na hora da noite. Aí a pessoa que precisasse passar na região central durante a noite ia se sentir mais segura, que ia estar bem claro, iluminado, sabe? Se alguém fosse assaltar essa pessoa ia pensar duas vezes, que ia ver que ia ter uma viatura próxima, iluminação. Então isso já seria o bastante, ou pelo menos importante, né? Vamos dizer assim. Então, não seria necessário colocar banners e outdoors coloridos para garantir a segurança. Isso não prova nenhuma eficácia. Mas iluminação sim. Agora, se fosse uma combinação das duas coisas, também não teria nada contra. Poderia ter sim os outdoor com luz de neon, aquelas coisas, desde que houvesse mais iluminação e mais segurança ali no centro, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, pessoal, é que a Amanda ela desconhece a cidade de Nova York, tá? Ela alega que quando a Broadway se tornou aquele centro com vários banners, outdoors, não sei o quê, ela acha que isso combateu a segurança, como ela fala no vídeo, que Nova York era violenta na década de 70 e 80 e depois virou uma cidade segura. Na verdade, pessoal, ali onde ela está na Broadway é o lugar mais perigoso da cidade. Por incrível que pareça, a gente ouve falar de Queens, não sei o que, aquele bairro lá do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Esqueci o nome daquele bairro dele, Bed-Stuy, né? Então a gente pensa que ali são lugares de violência em Nova York. Na verdade, não. Tem um canal aqui no YouTube chamado Amigo Gringo, que é do Seth Kruger. Esse canal dele, ele fala português, esse canal dele ele fala mais sobre Nova York. Apesar dele dar às vezes algumas dicas de inglês, tal, cultura dos Estados Unidos, mas o foco dele é Nova York, que é a cidade dele. Então ele fala muito sobre a cidade de Nova York e dá dicas para brasileiro. Dicas de turismo, o que você pode fazer na cidade, o que você não pode fazer na cidade, essas coisas. Por exemplo, em Nova York você não pode beber na rua. Acho que nos Estados Unidos inteiro, né, meio proibido. Você não pode, por exemplo, fingir que é um policial, é crime, e dentre outras coisas que ele falou lá no vídeo. Então ele dá dica para os brasileiros de como você vai aproveitar melhor a cidade, sem problemas. E ele fez um vídeo uma vez, que era no Réveillon. Eu não lembro de que ano, mas o vídeo ele estava mostrando como que era chato um Réveillon em Nova York. Porque muitos turistas estrangeiros gostam de ir para Nova York no Réveillon para passar o Réveillon na Broadway. Porque eu não sei, porque como ele falou, é chato, é lotado de gente, nem todo mundo consegue entrar, que eles limitam o número de pessoas porque fica muito cheio. Você não pode sair nem para mijar, porque se você sair você perde seu lugar. É muito frio, que na época do Réveillon lá, que é o ano novo nova-iorquino, a temperatura cai muito, você fica ali congelando que nem um picolé. Para quem é brasileiro deve ser horrível, né? Porque você está ali numa temperatura extremamente fria e não tem graça nenhuma. Ele falou, eu prefiro o Réveillon no Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro tem fogos, tem praia, gente vendendo cerveja, o brasileiro sambando, é muito mais divertido do que você ficar ali plantado ali que nem um pedaço de carne congelando no inverno para esperar da meia-noite, para você ver num telão fogo de artifício. Então, ele falou que é chato. Aí ele mostrou o mapa da violência de Nova York, que é público, né? Como ele mora lá, ele mostrou o mapa e falou, o local que mais tem furto de celulares aqui em Nova York é na Broadway, principalmente no Réveillon, porque tem mais turistas, mas mesmo quando não é Réveillon, ali é um foco de furtos, porque é um lugar que atrai muita gente de fora, muito turista, vai japonês, vai alemão, vai francês, todo mundo quer conhecer a Broadway, então ali sempre ficam uns vagabundos ali na espreita para roubar o celular ou a carteira das pessoas. Então se você pegar o mapa da violência da cidade de Nova York, o local que tem mais furtos é justamente na Broadway, um lugar que ela acha que se tornou seguro, porque colocaram telões coloridos.
Não, Amanda, é exatamente ao contrário, Amanda. Na verdade, ele continua sendo um lugar perigoso justamente por isso, porque atraiu mais pessoas. Eu acho até que se fosse fazer o modelo aqui em São Paulo, apesar de eu não ser totalmente contra, eu acho que tem esse risco também de aumentar o número de furtos no centro de São Paulo. Porque você ia atrair mais pessoas, as pessoas iam frequentar mais o centro. Ah, vamos tomar uma cervejinha ali no centro, tem uma balada legal ali e tal. Agora o centro está mais revigorado, tem mais luz, tem mais coisa. Vamos lá tomar uma cervejinha. Eu acho que teria muito mais chance de ter mais furtos do que do jeito que está agora. A não ser que se aumentasse muito o policiamento, a tecnologia, deixasse uma viatura em cada esquina, em cada quarteirão, fazendo uma ronda, porque senão vai acontecer que nem na Broadway, vai aumentar o número de furtos, tá? Então esse argumento dela de que isso diminuiu a violência em Nova York é completamente falso, tá? Equivocado. Não sei de onde ela tirou isso, para ser bem honesto. Mas a verdade é que o lugar que mais tem furtos na cidade de Nova York é justamente na Broadway, tá? Então, pessoal, eu acho que essa proposta dela para segurança está muito equivocada, tá? A Cracolândia, a polícia já dispersou dali, beleza. Então não vou nem tocar nesse assunto, porque eu já fiz um vídeo sobre isso. Agora o centro precisa ser revitalizado e incentivar as pessoas a voltar para o centro de São Paulo. As luzes podem ajudar? Não sei, talvez sim, talvez seja uma hipótese, mas tem muita coisa que precisaria ser feita para mudar o centro de São Paulo. É um centro que tem muito prédio velho, muito prédio antigo, alguns até com perigo de causar incêndio ou de queda. Teve uma vez que caiu um prédio em São Paulo, vai falar uns 4 ou 5 anos atrás, um prédio simplesmente caiu. E era um prédio abandonado que já era invadido por famílias que não tinham onde morar. Então esses são alguns problemas que ajudam o centro de São Paulo a não ser como era antigamente. Tinha que revigorar o centro tomando essas pequenas medidas. E não somente colocando placa de leão vai resolver. Pode até ficar mais atrativo, né? Que nem eu falei, eu não sou totalmente contra porque eu não sou radical. Não é porque a menina é da MBL que eu vou dizer que eu seria contra isso. Eu seria a favor pela questão estética. Mas desde que tenha mais segurança, porque senão vai aumentar o número de furtos também. E essas outras medidas que tem que ser combatidas ali. Desde viciados em drogas, prostituições, prédios que viraram verdadeiros abandonados, sabe, que já não tem mais utilidade, que são até um risco para a cidade. Todas essas medidas aí teriam que ser feitas. A prefeitura teria que fazer um mapeamento ali do centro e começar a tomar providência. Esse prédio aqui está abandonado e não tem ninguém. Beleza, então vamos reformar, vamos transformar numa repartição pública, ou vamos transformar em moradia para quem não tem casa. Essas medidas ajudariam. Até porque se tivesse mais moradias no centro, de pessoas morando, talvez diminuísse também um pouco a violência, porque ia ser um bairro um pouco mais, eu não vou dizer residencial porque é o centro, mas teria mais pessoas morando na região central. Tá bom? Então essa é a minha opinião. Agora, sobre esse papo de que as placas diminuíram a violência em Nova York, sinceramente eu não sei de onde é que a Amanda tirou isso. Eu acho que ela tinha que estudar um pouquinho mais sobre Nova York, e não só sobre Nova York, né? Ela fez também uma vez um vídeo em Buenos Aires, com algumas informações equivocadas também. Na época eu não fiz react nem nada, mas quando você visita uma cidade, Amanda, você pode achar aquela cidade linda, bonita, nossa, bem cuidada, não sei o que. Mas você tem que ver realmente como a cidade é de perto. A própria Nova York que você falou, Nova York é um lixo. Nova York, você pega o metrô, é cheio de rato. A cidade é famosa por ser rato, né, de Nova York, né? Nova York transborda de ratos, até nos metrô, tudo. Você pode estar sentado comendo uma pizza num banco, vir um rato e morder sua pizza, tá? Pra quem não sabe. A cidade de Nova York é suja, cheia de mendigo na rua. Depois fala mal da China, né? Mas Nova York não é muito diferente de São Paulo não, pessoal. Eu acho que em alguns pontos é até pior. Tem gente morando na rua, embaixo das pontes, mendigos, maloqueiros, trombadinhas, ladrões para tudo que é lado. Então, você mostrar Broadway e achar que aquilo resume a cidade, que a cidade é bonita e perfeita, desculpa, Amanda, você tem que conhecer mais as cidades que você visita a fundo. A própria Buenos Aires, que você mostrou uma vez no vídeo, um tempo atrás, Buenos Aires não é essa beleza toda não, porque Buenos Aires, bem ali na região central, próximo da região central, ali já começam a surgir favelas urbanas. Elas não são que nem aqui no Brasil, que são barraquinhos de madeira, ou aquelas casinhas de tijolo sem rebocar. São muitas vezes casas que parecem até bonitas, mas são verdadeiras favelas. Tá? Então não adianta mostrar assim uma visão superficial, enganar os eleitores e querer trazer essas propostas para São Paulo. Eu digo não, quer trazer propostas? Faça um estudo mais técnico, peça para alguma equipe fazer um estudo mais técnico no que realmente funcionaria para revitalizar o centro de São Paulo. Que só ir passear em Nova York com o nosso dinheiro, né? Diga-se de passagem. E depois falar, ai que bonita essas luzes, isso aqui vai combater a violência em São Paulo. Desculpa, é o argumento mais estúpido que eu já vi ultimamente. Tá bom? Fica a dica aí. Galerinha, quem gostou do vídeo, eu sei que é chato pedir em todo vídeo, mas dá um like aí por gentileza, tá bom? Se inscreve no canal e ativa o sininho, ou considere entrar na lista de aviso que eu tenho, agora eu tenho duas, WhatsApp, Telegram. Cada vez que eu faço um vídeo eu coloco nessas listas de aviso, tá bom? Compartilhe o vídeo aí nos grupos, WhatsApp, Facebook, que vocês participam de política. E comente também, seu comentário é muito importante e vai ajudar o canal, tá bom? Muito obrigado a todos aí que assistiram, até a próxima.